Olá pessoal, nós iremos apresentar o nosso resumo intitulado de Interação dos inibidores do sistema renina-angiotensina em pacientes infectados pelo SARS-CoV-2. Publicação esta que tem por autoria o Jean Victor Gomes de Lima Monte, a Alana Félix Parente, Felipe Sebastião Gonçalves Pinheiro e a orientação de Marildes Lucena Bezerra de Oliveira. A Covid-19 é uma doença de natureza viral, como nós já conhecemos, e que foi reportada pela primeira vez na cidade de Wuhan, na China, e que de imediato chamou a atenção dos órgãos de saúde no mundo inteiro, tanto pela sua virulência quanto pela gravidade da própria doença. Desde o primeiro caso reportado em 2019 até hoje, a Covid já dizimou milhares de vítimas pelo mundo e a gente vem observando que a manifestação da Covid ela é muito particular, ela é muito peculiar de indivíduo para indivíduo. Observamos também que no decorrer da pandemia, em pacientes que sofrem de morbidades e que entre elas nós destacamos quem sofre de hipertensão arterial, pois elas virão nos servir como eixo de estudo, elas são mais suscetíveis a desenvolver complicações e de virem a óbito em decorrência da Covid-19. O estudo tem por objetivo descobrir a interação dos fármacos inibidores do sistema renina-angiotensina em pacientes infectados pelo novo coronavírus. E a gente escolheu esse tipo de temática pois a gente observou durante o próprio curso da doença ao longo desses meses, que houveram-se muitos questionamentos de por qual motivo as pessoas que sofriam, por exemplo, de hipertensão arterial, elas eram mais suscetíveis a desenvolver a forma mais grave da doença. Ao decorrer destes meses, muitos estudos foram realizados e alguns levantaram inclusive a hipótese de que esta classe de medicamentos que nós estamos abordando aqui nesse estudo, e daí nós destacamos os principais representantes dessa classe, que a gente cita como exemplo o captopril e enalapril, eles estariam possivelmente por trás como responsável pelos agravos desses pacientes. Então, mediante a tantos questionamentos, mediante a tantas hipóteses levantadas e sabendo que o Brasil possui uma população de hipertensos muito grande, esse estudo para a gente se tornou extremamente pertinente e relevante em ser abordado para que a gente pudesse obter respostas a esses questionamentos e a gente pudesse ter um embasamento científico, baseado nas novas evidências que foram publicadas. Este resumo ele trata-se de uma revisão integrativa da literatura pela busca de dados na Biblioteca Virtual em Saúde. Os artigos selecionados foram publicados no período de 2020 a 2021 e que inicialmente foram obtidos 30 artigos. Destes, após passarem pelos critérios de exclusão, foram selecionados apenas 10. Os descritores que nós optamos por utilizarmos foi infecção por coronavírus, antihipertensivos e sistema renina-angiotensina. Ao analisarmos esses estudos publicados, foi identificado que o uso desses fármacos, muito pelo contrário do que nós imaginávamos, eles permitiram obter resultados favoráveis, resultados positivos. O primeiro estudo que trazemos aqui como resultado, diz respeito à citocina interleucina 6. Os estudos avaliados concluíram que o uso de antihipertensivos desta classe estudada em pacientes com Covid-19, elas permitiram uma redução significativa nos níveis de interleucina 6 no sangue. Essa citocina, ela é responsável por gerar processos inflamatórios em quaisquer infecções, porém só que no caso de Covid não se sabe ainda as razões específicas, com precisão as motivações. Essa citocina ela é liberada além do que deveria ser, ela é liberada em excesso. E daí, ela vem a promover uma resposta inflamatória exacerbada e que ao invés de auxiliar no processo infeccioso da Covid-19, ela acaba ocasionando uma série de outros problemas, e que acabam impedindo a equipe de saúde de reverter o quadro daquele paciente. E aí vai gerando uma série de outras complicações. Outro resultado muito importante e pertinente que nós encontramos foi uns estudos que observaram que pacientes que faziam uso destas terapias que nós estamos abordando nesse resumo, eles apresentavam uma maior contagem de células TCD4+, e TCD8.
Estas duas células de defesa, né, que acabei de mencionar para vocês, elas são importantíssimas, tanto para apresentar uma resposta mais eficaz de anticorpos contra antígenos no corpo, como também para destruir células infectadas. E dessa forma, ela ajuda o nosso corpo a conter a proliferação dessa carga viral, né? Um outro tópico, né, um outro resultado que eu gosto de explanar aqui para vocês, né, é que foi observado que pacientes que fizeram uso desta classe de medicamentos que nós estamos aqui apresentando, eles apresentaram uma redução considerável da carga viral, quando foi comparado com outro grupo de pessoas, né, que abandonaram ou que tomaram outra classe de tratamento. E aqui a gente passa para outros resultados. Desta vez um estudo analisado, né, e dessa vez foi um estudo quantitativo com 73.073 pacientes. Relataram que 35% dos pacientes apresentaram menos chances de virem a óbito em decorrência do Covid, quando comparado a grupos que abandonaram o uso desse tratamento. Então, a partir desse resultado, a gente vê do quão importante é, né, fazer a permanência do uso dessa classe de medicamentos, certo? Em contrapartida, né, a estes achados extremamente favoráveis, alguns estudos identificaram que pacientes com hipertensão e que faziam uso desta classe de medicamentos apresentaram uma maior expressão do receptor ACE2. Esse receptor ele é justamente o responsável que permite a ligação do vírus, né, com a célula humana para permitir sua invasão. Mesmo com essa expressão aumentada desses receptores, a comunidade científica é unânime de que pacientes com cardiopatias hipertensivas não devem suspender o uso desses medicamentos em hipótese alguma, né, porque aí iria gerar uma série de implicações em decorrência da própria hipertensão. Então, é primordial a permanência, né, o tratamento com essa classe de medicamentos, né, em pacientes hipertensos. E aí o nosso estudo ele se conclui, né, levando um raciocínio que nós já temos conhecimento, né, que a COVID existe ainda uma série de outras incógnitas que precisam ser descobertas, né, mas que é imprescindível a permanência do uso dessa classe de medicamentos em pacientes hipertensos, né, pois a sua retirada ela poderia causar uma série de implicações e aumento no risco da mortalidade em decorrência da própria hipertensão, caso não seja controlada, né? Além disso, a gente pôde descobrir também que o uso desses inibidores, né, o uso desses antihipertensivos, né, eles apresentam uma resposta favorável aos pacientes que vieram a se contaminar com Covid, e que aí eu vou listar rapidamente para vocês esses resultados que nós já mencionamos, que aí no caso é uma redução nos níveis de interleucina, que é uma redução na carga viral, um aumento de TCD4, um aumento do TCD8, né, explanando o quão positivo é a permanência do tratamento, mesmo com pacientes que estejam com a fase aguda da infecção do Covid. E aqui nós apresentamos para vocês as nossas referências que foram utilizadas para escrever esse material. E gostaríamos de aproveitar esse momento, né, que nós finalizamos a nossa apresentação, para agradecer à comissão científica deste congresso, que foi composto pelas professoras Aline Moraes, Ana Maria, Andréia Couto, Magali Lima Mota. Gostaríamos também de agradecer ao presidente do congresso, o professor José Diogo Barros, a coordenadora do curso de enfermagem, a professora Marildes Lucena Bezerra de Oliveira, e ao reitor do Centro Universitário Dr. Leão Sampaio, o professor Jaime Romero de Souza. Agradecemos a todos pela oportunidade e por terem assistido até o fim a nossa apresentação.